Eu acredito que podemos ter o maior mover de Deus que já vimos antes, que está bem no nosso horizonte. Mas é responsabilidade da igreja se levantar nisso, continuar encorajada, continuar em fé e continuar avançando com o que Deus nos chamou para fazer. E quando fazemos isso, cumprimos a nossa parte. Cada parte do corpo supre. Veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, não importa o que o espírito do anticristo tente ou o cenário político que se desenrola diante de nós. Mas ouça, eu acredito que está acontecendo agora uma mudança na narrativa, uma virada na narrativa. Acabamos de ver várias coisas. Vimos o cenário nas primárias em Kentucky, vimos Massey que perdeu sua candidatura nas primárias, vimos várias coisas acontecendo. A próxima disputa que estou acompanhando é na Califórnia, e é com Spencer Pratt. E acredito que é por volta de 2 de junho, ou foi em 2 de junho, acredito, que ele está participando das primárias. Vamos ver se ele estará pronto para ser prefeito de Los Angeles. Deus está nos dando a chance de nos levantarmos, orarmos e agir em muitas coisas. E ao mesmo tempo, há trevas que querem criar uma cortina de fumaça. Nunca houve uma cortina de fumaça tão confusa na cultura, mas é por isso que você está aqui, chamado por Deus. Por isso, Deus te chamou para se levantar, brilhar e manter a fé. Preciso te dizer isso. Hoje é 20 de maio. Estou aqui, vendo seus comentários ao vivo. Sou muito grato por você. Por favor, se puder, declare aí. Pago na íntegra. Diga também, Going Red. É muito bom ver todo mundo hoje. Temos muita coisa para conversar. Mas eu quero dizer o seguinte, eu ouvi uma palavra no meu espírito há algum tempo, meses atrás, e vou compartilhar com você agora. E é uma palavra muito simples, que é a seguinte. Eu ouvi o Espírito do Senhor dizer sobre a agenda, não só de colocar esta administração de volta no poder, mas também sobre tantas outras coisas que estão acontecendo, por justiça para os não nascidos, justiça para o corpo de Cristo, justiça para pessoas em todo o mundo, e especialmente a agenda do Evangelho alcançando o planeta. Você precisa reconhecer isso. Eu ouvi o Espírito do Senhor dizer que ele vai terminar o que começou. E isso se aplica a você no nível pessoal e se aplica ao nível global. E o que isso significa? Aquele que começou uma boa obra em você é fiel para completá-la. Tudo o que Deus começou, Ele está comprometido em terminar. Ele está comprometido com a conclusão, com a plena realização daquilo que Ele chamou. E isso envolve a sua vida, envolve a América, envolve as nações. Eu estou orando por cada nação que assiste a esta transmissão, em todas as nações. Oramos para que a vontade de Deus se cumpra na terra como no céu. Há tantas coisas que considero importantes de observar. Mas o que vem a seguir? O que eles estão planejando a seguir? Embora a história não se repita, ela costuma rimar. Em 1973, o embargo árabe do petróleo cortou 7% do fornecimento global de petróleo. A inflação disparou. O mercado de ações desabou 48% e o ouro e a prata dispararam. A crise atual do petróleo no Estreito de Hormuz impacta quase 20% do suprimento de petróleo. Então, se uma escassez de 7% levou a uma queda do mercado e a um movimento histórico no ouro e na prata, o que poderia acontecer com uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos passando por conflitos geopolíticos, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street: venda em maio e vai embora. Mas enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a 6.300 dólares americanos por onça até o final do ano. Este não é um momento para entrar em pânico, é um motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata. Ligue para um 8884506380 hoje para receber seu guia gratuito para investidores. A Patriot Gold Group foi nomeado pela Consumer Affairs como o melhor fornecedor de IRA de ouro por 9 anos consecutivos.
Ligue para um 888-450-6380. Elites malignos que estão planejando coisas querem criar uma sociedade distópica no futuro. Cidades de 15 minutos. Eles querem criar uma sociedade tecnocrática onde as pessoas só poderão viajar a até 15 minutos de casa. Esse é o futuro que muitos desses líderes ou autoproclamados líderes querem para mim, para você e para nossos filhos. Mas eu tenho que dizer, eu acredito que o Senhor está, neste momento, muito empenhado em frustrar o grande reset. Deus quer frustrar o grande reset 2030. Ele quer trazer vida em abundância. Ao observar os data centers, vemos diversos desenvolvimentos, inclusive em Colorado Springs, onde há polêmica sobre a construção de um data center perto do Garden of the Gods, levando pessoas a protestarem. Recentemente, estávamos conversando com especialistas jurídicos sobre isso, e enquanto conversávamos, eles começaram a dizer que realmente não importa o quanto as pessoas protestem. Os conselhos farão o que quiserem. Pensei, uau, não é exatamente isso que está acontecendo? Não é assim mesmo? Mas me escuta. Você não pode temer a tempestade e não pode temer o futuro. Você precisa se apoiar no que Deus está dizendo para você hoje. Hoje, Hebreus diz, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração como fizeram na rebelião. Continue ouvindo, continue se levantando, continue andando em revelação. Deus tem um plano para você. E é um bom plano. É um plano de esperança e de futuro. De forma alguma, ele está planejando a sua ruína. Ele está absolutamente comprometido com o seu triunfo, com a sua vitória e para que você tenha vida e vida em abundância. Esse é o plano de Deus, uma trajetória redentora. Há uma reviravolta na tempestade agora. Está acontecendo agora mesmo. Temos que nos levantar para enfrentá-la. Precisamos orar para enfrentá-la. E enquanto fazemos isso, eu sei que a bondade do Senhor vai continuar se manifestando na terra dos vivos, bem diante de nós. Vou explicar o que quero dizer com isso. O que quero dizer com isso é que Deus vai abrir um caminho em meio a tudo isso. E uma das principais coisas que preciso te contar é sobre essa palavra que eu recebi sobre a serpente e o mangusto, Eu tive essa visão de uma enorme serpente sobre a terra, e então uma mangusta foi solta para ir atrás da serpente, simplesmente solta para enfrentá-la. E quando essa mangusta foi atrás da serpente, ela começou a derrotá-la, e a mangusta gosta de atacar serpentes e cobras. E eu acredito que isso representa um movimento ungido contra uma intimidação que está vindo contra a terra, um movimento ungido contra a intimidação que está vindo contra o crente e contra a terra. E eu preciso dizer isso para você. A agenda do inimigo agora é fragmentar a base, dividir boas vozes, fragmentar aquilo que Deus quer trazer à tona. E trazer confusão, trazer caos, trazer divisão, trazer vozes desviantes. Como eu costumo dizer, é o podcastistão por aí. Tantas pessoas estão se alinhando com a agenda do inimigo, achando que estão fazendo a vontade de Deus, assim como Saulo antes de se tornar Paulo. Deus está fazendo as coisas acontecerem e acredito que Ele quer trazer várias delas para a sua vida agora. Tenho essa palavra há um tempo e talvez não me aprofunde muito nela. Recentemente, me mostraram um trecho, até mesmo no programa do Alex Jones, onde havia um homem lá falando sobre terraformação. E é interessante, quando se fala de terraformação, há mais de 3 anos dei uma palavra profética sobre isso. Eu não entendia o que estava profetizando, não entendia o que estava vendo ou como estava descrevendo, mas vi uma mudança na paisagem. Eu comecei a ver uma mudança na paisagem física dos Estados Unidos e do mundo, na verdade. E você acaba se perguntando o que poderia causar isso. E a resposta são os data centers de IA. E eu acredito que Deus está trazendo uma força. Ele está trazendo uma força para superar esse problema, até mesmo agora. Ele está trazendo isso na sua vida. Mas essa palavra, terraformação, é algo sobre o qual acredito que podemos orar, porque muitas vezes, quando coisas novas surgem, elas parecem terríveis. Parece que é o fim.
Parece que é o fim do nosso futuro, e muitas dessas coisas podem ser verdadeiras, ou melhor dizendo, podem ser reais, mas deixe-me dizer isto. Deus usará a espada de Golias, se necessário, para cumprir a vontade dele. Você sabe do que estou falando? A espada de Golias. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele acabou indo direto para o lugar onde os sacerdotes guardavam os pães da proposição. Ele estava foragido, estava fugindo e pediu uma arma. Eles disseram: "Não temos nenhuma arma aqui, Davi, apenas a espada do gigante que você derrotou." Ele disse: "Não existe igual, dê para mim." Ele tomou a espada de Golias e a utilizou como sua arma. E eu quero te dizer hoje, Deus está te dando as armas das trevas para serem usadas contra eles. Acredito que muito da narrativa atual vem do mal, que acreditou até quando o diabo tentou eliminar Jesus na cruz. Acho que se ele soubesse o que isso causaria. Acredito que se ele realmente soubesse o que faria, o que Jesus estava prestes a realizar, ele nunca teria tentado tirar a vida de Jesus. Não a esse ponto. Ele não sabia que Jesus iria ressuscitar, estabelecer uma aliança e ressuscitar dos mortos para cumprir a aliança. E é assim que sempre foi o plano redentor de Deus, pegar a escuridão e transformá-la em luz. É isso que ele faz, é isso que Deus faz. Deus vai concluir o que iniciou, senhoras e senhores. Entendam isso. Vocês precisam saber disso. Sim, temos notícias sobre o Ebola e outras doenças tentando se espalhar pelo país. Estamos monitorando tudo isso. Quero dizer que maior é quem está em vocês do que quem está no mundo. Deus abrirá um grande caminho para vocês. Ele vai abrir as portas do favor mais uma vez, mais uma vez. Estou agitado com o que está acontecendo na capital agora. Estou agitado com o que acontece na América e com o Espírito do Senhor dizendo que Ele surpreenderá as trevas novamente. Ele vai surpreender as trevas mais uma vez. E eu acredito que essa é a palavra sobre um azarão, uma narrativa de azarão. Eu realmente acredito nisso. Agora, eu também recebi essa palavra, e eu acredito que vamos ver Maduro nas notícias novamente. Acho que veremos e ouviremos mais dele nas notícias. Eu acredito que o que vai acontecer com ele vai trazer uma compreensão conclusiva sobre o que aconteceu em 2020. Alguém está comentando, Joseph, eles estão construindo centros de dados em um ritmo alarmante por todo este país. Eu sei disso. Eu sei que estão, mas você precisa reconhecer. E como comentaram, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Concordo totalmente. E se o Senhor usasse isso como a espada de Golias para espalhar o evangelho mundialmente? Deus não vai ser zombado, ele não vai ser superado em número, ele não vai perder essa batalha. Porque quem está em você é maior que quem está no mundo. E a força chegando e a luz está brilhando na escuridão. E você precisa reconhecer isso. Vou ao quadro porque estou sentindo algumas coisas e quero falar sobre elas. Hoje vou à palavra de Deus. Acredito que isso vai te ajudar muito. E antes de fazer isso, quero agradecer aqueles de vocês que são parceiros. Tivemos uma temporada maravilhosa com vocês. E continuamos seguindo em frente. E você precisa ouvir isso. Temos transmitido. Fizemos o primeiro vídeo. Eu publiquei o primeiro vídeo que estávamos fazendo há 10 anos em junho. Então, este mês de junho marca o 10º aniversário desta transmissão ao vivo. Iniciamos com vídeos e curtas, depois passamos a fazer transmissões ao vivo diárias. Preciso te dizer algo. Se está conosco desde o início, obrigado. Obrigado. Agradecemos muito a quem está conosco desde o início. Se você se juntou a nós recentemente e se tornou nosso parceiro há pouco tempo, obrigado. E se você está assistindo hoje e gostaria de se juntar à família de parceiros, quero lhe dar as boas-vindas à família de parceiros. Quero lhe dar as boas-vindas porque acredito que juntos podemos conquistar muito território. Eu acredito que temos muito a fazer, especialmente neste próximo ano, quando tanta coisa vai se desencadear.
No próximo ano, muita coisa vai se desencadear em uma escala sem precedentes. Mas juntos, com fé, acredito que podemos enfrentar isso. Deus nos chamou para levantar 1 milhão para ganhar 1 bilhão. Chamamos isso de 1 milhão por 1 bilhão. Acredito que o Espírito do Senhor nos fortalecerá. Alguns comentam, estou com você há 2 anos. Obrigado, graças a Deus por vocês. Se quiser se juntar aos parceiros hoje e nos ajudar a cumprir a missão de 1 milhão por 1 bilhão, acesse josephs.com agora e seja um parceiro. Ao fazer isso, ligaremos para você regularmente. Alguém comentou, estou com você desde 2019, incrível. Ligaremos para você regularmente e estaremos ao seu lado, pois acredito que juntos podemos causar um impacto real na cultura. É por isso que estamos levantando 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos para alcançar 1 bilhão, 1 milhão por 1 bilhão. Quando você faz isso, vamos alcançar os jovens, vamos investir em conferências, continuamos produzindo materiais escritos e vamos transmitir para todo o mundo. Um homem de Deus me disse recentemente, você precisa levar o evangelho da fé ao redor do mundo. Você deve fazer isso. E há muitos que estão fazendo isso e nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte. Obrigado por participar. Acesse josephs.com, seja parceiro e ligaremos para você regularmente. Na verdade, recebemos algumas notícias realmente vitoriosas que vou compartilhar mais nos próximos dias e semanas. Algumas coisas realmente boas estão acontecendo aqui. E uma das coisas em que estamos trabalhando diligentemente é eliminar essa dívida que temos com uma linha de crédito que usamos para conseguir nosso prédio. E temos lidado com todo tipo de coisa relacionada ao prédio. Acho que conseguiremos quitar essa linha de crédito até o final do verão, confiando em Deus. Talvez você queira ajudar nisso. Se você sentir isso no seu coração, por favor, acesse josephs.com e contribua para quitar a dívida até o fim do verão. Sou muito grato por isso. Se quiser se juntar à família de parceiros, vamos ligar de volta para você. Pode perguntar, por que vocês ligam? Ligamos para você simplesmente para orar com você, porque eu acredito que temos um impulso que Deus nos chamou a usar para romper. Ele o chamou para vencer. Por isso entro ao vivo quase todos os dias. Faço o máximo para estar com você. Vamos abordar alguns temas hoje. Eu creio nisso. Há uma reviravolta surpresa na tempestade. Há uma vitória acontecendo. Está acontecendo mais para você do que você imagina. Você simplesmente não pode ser abalado na sua fé enquanto avança. Você não pode recuar. E eu estou olhando diretamente para os seus comentários hoje. Eles são incríveis. E se possível, comente indo para o vermelho e totalmente pago. Eu senti uma unção pelo Espírito de Deus para declarar pago integralmente enquanto entramos neste próximo ano, uma temporada de tudo pago, porque as trevas querem trazer colapso imobiliário, querem trazer problemas com o petróleo, tudo isso. Alguém acabou de perguntar como estão meus amigos, os Gibsons. Eles tiveram uma vitória como um milagre, tudo queimou ao redor da casa deles e eles ficaram bem. Recebi um vídeo do profeta Gibson. Fiquei muito animado porque oramos e eles também. Acredito que o Senhor poupou a casa deles. É um milagre. Então isso é só para essa atualização. Mas estou apenas respondendo aos seus comentários. Mas deixa eu me aprofundar mais nisso aqui. Tem várias coisas sobre as quais quero falar e vou começar a entrar nesse assunto. Vou ao quadro compartilhar isso com vocês. Depois quero ir para a palavra de Deus que vai te preencher e ajudar. Isso vai te encorajar porque nada edifica como a palavra de Deus. Agora, há muitos links, escrituras e outras coisas que poderíamos abordar, mas também há muitos vídeos que poderíamos ver sobre tudo o que aconteceu nas eleições ontem à noite, as primárias, as coisas que estão acontecendo pelo país, mas eu acredito que isso é importante. Quero explicar o que eu acredito que realmente está acontecendo agora para você e para onde estamos indo. E é realmente importante onde está a sua fé, onde está a sua cabeça, onde estão as suas palavras. E o Senhor está observando como as pessoas estão reagindo aos acontecimentos ao nosso redor neste momento. Vamos falar um pouco sobre isso. Vou explicar da melhor forma possível e creio que o Espírito do Senhor abrirá um caminho. Acho que vai ser ótimo. Antes, preciso mencionar que, devido ao que está acontecendo, teremos uma reunião de oração especial. Chamamos de Reunião Mundial de Oração. E você precisa se inscrever se quiser participar. É totalmente gratuito. Não há custo. Queremos apenas que você se inscreva para garantir o compromisso e desejo de orar. Então você acessa josephs.com. É gratuito.
Acesse o site e, no topo, inscreva-se na reunião mundial de oração. Recomendo que faça isso. Será em 28 de maio, às 17h, horário padrão das montanhas, com Heather, Ellie e eu. E nós vamos orar com você sobre questões específicas que trazemos nesta transmissão. E eu acho que vai ser realmente profundo. Eu acredito nisso. Quando começamos a orar, as coisas mudam. Não estamos aqui para falar sobre desgraça e tristeza e depois não orar sobre isso e falar de forma absoluta. Declarar redenção absoluta sobre isso, porque foi isso que o Senhor me falou, que estes serão 4 anos de instabilidade redentora. Então vamos dar uma olhada nisso. Vou até o quadro e vamos analisar um pouco disso agora. Acho que isso será importante. Vamos lá. Posso dizer uma coisa? Eu tenho a melhor equipe de mídia, eu tenho a melhor equipe no ministério, tenho pessoas incríveis que trabalham comigo com muita dedicação. Acordamos cedo para servi-los. Frequentemente acordo às 3 da manhã e começo a orar e me dedicar a isso. Nós temos ótimas pessoas na equipe de mídia e tem coisas boas pelas quais temos trabalhado, que estão começando a acontecer bem diante de nós. Agradecemos muito pelas orações e por estarem conosco. Recebo muitas mensagens de vocês, inclusive bilhetes e cartas escritas à mão. Leio todas que minha equipe me traz. Leio o máximo possível dessas mensagens. Preciso dizer que suas orações significam muito para nós e somos muito gratos. E toda manhã, quando estou aqui ao vivo com vocês, temos milhares de pessoas se juntando a nós, ao vivo de todas as partes do mundo. E é um privilégio tão grande poder representar o Senhor Jesus Cristo e começar a falar a palavra de Deus para vocês, ensinar a Bíblia e também compartilhar o que eu acredito que o Senhor está dizendo. Obrigado por amar nossa equipe, que também ama vocês. Oramos diariamente por nossos parceiros e por todos os telespectadores, possam ser parceiros ou não. Nos importamos muito e sou muito grato pelo que o Senhor faz. E temos algumas coisas monumentais que estão mudando bem diante de nós. E quando realmente começar a acontecer, vou contar tudo para vocês. Mas quero agradecer por estarem conosco nessa jornada. Tem sido maravilhoso. E estamos vendo cada vez mais avanços acontecerem. Então, isso é ótimo. Vamos dar uma olhada aqui. Vou tentar desenhar os Estados Unidos aqui por um momento e ver se consigo fazer isso. Não é um pão, é a América. Certo, então aqui vemos isso. E veja, estamos analisando tudo e perdi alguns trechos, mas você reconhece que é isso que está acontecendo. E deixa eu ver se consigo deixar isso um pouco mais realista para todo mundo, mas não muito. Você tem que continuar usando sua imaginação nessa imagem, mas aí está, certo? Então vamos apenas usar nossa imaginação e dizer que isso representa a América e o que estamos vendo acontecer. A grande palavra que eu recebi em 2023 foi terraformação. Recebi essa palavra, mas não sabia o que significava. Agora, eu entendo que isso representa centros de dados. Que vão começar a surgir não só na América, mas em todo o mundo. Você vê isso chegando rapidamente. E isso é algo que vai começar a se alinhar com a palavra que eu tenho liberado há vários anos sobre as guerras da água, sobre problemas com alimentos, escassez, tudo isso. As pessoas dizem que isso é baseado no medo. Agora ouça, tem uma palavra redentora. Não importa o quão ruim as coisas fiquem, Deus trará algo surpreendente. Acredito que isso acontecerá em meio a tudo isso. Então, quando você está olhando para toda a negatividade, está olhando para o mal, por favor, saiba que quando compartilho essas coisas, eu tenho esperança e fé no meu coração. Eu não estou de forma alguma intimidado nem recuando do que Deus está falando. Eu sinto grande esperança, eu sinto crescimento. Eu sinto a palavra do Senhor se levantando em fé e quebrando o solo duro dos corações das pessoas, rompendo em direção à vitória. E muito disso está dependendo do que vai acontecer nas eleições de meio de mandato. Esta será uma conversa importante. Uma das grandes coisas que estão abalando o território agora é a redistribuição dos distritos eleitorais. Clique.
E você precisa entender o que isso significa. Como na Virgínia, por exemplo, os democratas estavam tentando criar um novo mapa de redistribuição dos distritos e mudar as regras do jogo, por assim dizer, para que quando chegassem as eleições de meio de mandato, tivessem uma vitória esmagadora. E eles realmente, se você entender o que aconteceu, eles tentaram recorrer, mas foram barrados pelas autoridades e tentaram levar o argumento para a Suprema Corte, mas enviaram para o tribunal errado. Eles erraram a grafia de um monte de coisas e enviaram o argumento ao tribunal errado. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou imediatamente, sem considerar. Então essa conversa sobre redesenho dos distritos começou a virar a favor dos republicanos. O que isso significa? Bem, algumas pessoas estão especulando, opinando que isso realmente pode mudar nas eleições de meio de mandato, embora estejamos dizendo, e muitas pessoas já disseram, tenho orado sobre isso, pois comecei o ano com um forte aviso no espírito de que perderíamos as eleições de meio de mandato. Que a administração atual, o lado republicano que olha, há pessoas boas e ruins dos dois lados, mas quero dizer isso para você, que iríamos perder as eleições de meio de mandato, isso estava tão forte no meu espírito, nós vamos perder, nós vamos perder, nós vamos perder, e precisamos orar, precisamos de um milagre nas eleições de meio de mandato. Agora não estou dizendo que já estamos fora de perigo com isso, eu acho que há uma grande luta, uma grande pressão, está vindo uma guerra por causa disso. Com a discussão sobre o redesenho dos distritos, algumas pessoas analisam as estatísticas. Eles estão olhando para a possibilidade de que o Partido Republicano não só possa manter sua posição, mas que possa realmente alcançar uma posição dominante a ponto de não haver mais volta. Em resumo, alguns dizem que poderíamos ter uma vitória tão grande na Câmara e no Senado que ficaríamos com ampla vantagem de cadeiras, que não haveria mais esperança para o outro lado. Acredito nisso. Ainda precisamos orar e passar por isso, pois precisamos de um milagre, já que muita coisa ainda está por vir com isso. Agora, ao falar sobre julho, eu ouvi essa palavra para julho, e vou fazer um parêntese aqui sobre a palavra ouro e campeão. As pessoas dizem que Deus não se manifesta pelo Kentucky Derby ou por essas coisas, mas o Senhor se comunica por sinais. Nos céus ele fala por meio de prodígios. Se o Senhor não fala por essas coisas, por que somos chamados a discerni-las? Jesus disse em Mateus 16, ele disse em Mateus 16, como é que vocês olham para o céu e dizem, ó, está vermelho e ameaçador, vai ser um dia de tempestade. Como vocês entendem os sinais do tempo, mas não percebem os sinais dos tempos? Jesus os chamou de hipócritas. Sabem o que são hipócritas? Eles são aqueles que são guiados apenas por suas faculdades naturais. Eles são aqueles que são guiados apenas pelos seus 5 sentidos, pelo seu intelecto e apenas por mero assentimento mental quando se trata da palavra de Deus, quando se trata das coisas. Nós precisamos de um despertar cheio do Espírito. Nós precisamos de um despertar cheio do Espírito, e o próximo mover de Deus será de palavra e Espírito. Não onde todo mundo simplesmente perde o controle no Espírito, onde as coisas ficam totalmente fora de controle, e absolutamente sensacionalistas e selvagens, e tudo gira em torno de sinais e maravilhas, e é só disso que falam. Ou é tudo só sobre a Bíblia, palavra, 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 sem o Espírito Santo junto? Sem o poder de Deus respaldando a mensagem, como no livro de Atos e no Novo Testamento. Sem poder e demonstração. É só um ensino seco da Bíblia, sendo que a Bíblia é incrível. Não há nada igual. Você lê a Bíblia até ela começar a falar com você. Mas nós precisamos do próximo mover de Deus, que vai ser palavra e Espírito. Porque se você só tiver palavra, 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 isso vai te secar. Se você só tiver Espírito, 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 isso vai explodir. Mas se você juntar os dois, como diz o velho ditado, você cresce. E é isso que Deus nos chamou para fazer. Então eu acredito nisso, que este é um tempo dos filhos de Issacar. Um tempo issacarita em que estamos, onde discernimos os sinais dos tempos. Então, quando vimos esse cavalo vencer, e o nome do cavalo era Gold, e o campeão veio lá de trás, chegou à frente e começou a vencer.
E o Senhor falou comigo que quando chegarmos por volta do meio do verão, em julho, estaremos entrando nisso, e muitas pessoas estão usando isso para fins nefastos. Reconheço que há coisas perversas nisso, mas é isso que eles estão declarando ao falar da Era Dourada da América. Reconheço que há significados terríveis nisso, como alguns apontam, mas também creio que há algo profético, onde vemos a bondade do Senhor surgindo na terra. E mesmo com essa narrativa dos centros de dados e a questão da alteração do uso da terra, você pergunta, do que se trata essa alteração do uso da terra? É sobre mudar as terras agrícolas para desertos, onde centros de dados que funcionam com energia solar vão consumir todo o suprimento de água. E claro, através da agricultura e ocupando essas áreas, começariam a fazer isso. Um relatório disse que Nebraska realmente não será impactada, mas muitas áreas em todo o país serão afetadas para alimentar a máquina desses data centers. Por um lado, você pensa, isso é assustador, horrível, dá medo, mas eu também acredito nisso. Está surgindo um movimento orgânico de pessoas que buscam autossustentabilidade, crescendo neste período e vendendo diretamente ao consumidor, cultivando seus próprios alimentos e criando gado por conta própria. Eu acredito que vai haver um movimento enorme nos próximos 2 anos de direto para o consumidor. Provisões, e isso envolve tudo, desde carne até aves, tudo isso. E claro, você vê esses incêndios e coisas tentando acabar com isso. Tudo isso faz parte de um grande plano para acabar com a autonomia da nação. Mas existe o Espírito do Senhor. Eu sinto isso de forma tão poderosa, eu preciso dizer isso para você. O Espírito do Senhor é a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. O Espírito Santo é a nossa fonte. Nós precisamos reconhecer isso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, não vai romper a aliança dele com você. Não importa o que tentem fazer. Você precisa se lembrar de uma coisa. Pense nas filhas de Israel que estavam no Egito. Elas estavam no Egito naquela época. E não importava o quão difícil ficasse, não importava o que acontecesse, você precisa se lembrar desta palavra. Estava escuro no Egito, mas havia luz em Gósen. E eu estou te dizendo, isso aqui, essa situação parece muito sombria. Mas o Espírito Santo terá a palavra final. Deus Todo-Poderoso decide o que acontece aqui. Pode estar escuro no Egito com toda essa agenda, mas pelo Espírito de Deus nós vamos vencer e haverá luz em Gósen. E há um futuro para os filhos dos nossos filhos. Há um futuro para os filhos dos seus filhos. E se Jesus demorar e não voltar agora, se não voltar hoje, o que eu digo é, vem logo, Senhor Jesus. Se isso ainda demorar e ele não voltar tão rápido quanto estamos acreditando, ainda há um futuro. Você deve lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis do Antigo Testamento, o Senhor sempre abriu um caminho para eles. Eu não me importo se o maná tiver que chover do céu para alimentar o povo de Deus, ou se um peixe tiver que pular em um cais e cuspir uma moeda para você. Deus vai prover no meio de tudo isso. E você precisa colocar sua mente aqui. Você precisa colocar seu coração aqui. Você precisa começar a declarar totalmente pago, um avanço que está totalmente pago, porque Deus Todo-Poderoso é o nosso provedor. Cada vez mais, encontraremos pessoas que depositaram toda a esperança no governo. Elas depositam toda a esperança na capacidade humana e em pessoas presas à própria assentimento intelectual. Chamo isso de apostasia dos intelectuais porque eles apenas dizem, isso é só uma forma simples e direta de fazer as coisas. Não, quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Romanos 8,14. E à medida que entramos nessa próxima temporada, eu acredito que essa próxima temporada, ou esse próximo tempo, ou seja, este ano e o próximo ano, vamos começar a ver um despertar da produtividade direta ao consumidor, que traz habilidades para as pessoas receberem o alimento de que precisam. Vamos encontrar novas curas para as coisas, e isso não vai fazer parte de uma grande agenda que começa a trazer doenças e enfermidades para as pessoas. Eu acredito que vamos ver um despertar que quebra isso. Na verdade, o sinal do tremor. Uau!
O sinal do tremor. O tremor. No que diz respeito a isso. Não entendo isso, mas você conhece toda a narrativa sobre o fraturamento hidráulico. E um terremoto tendo a ver com centros de dados. Isso será um sinal. Isso será um sinal. Sabe, outra coisa, se você me acompanha há um tempo, já me viu falar sobre isso, mas eu vi um rio. Só vou desenhar aqui porque não sei onde mais. Vou desenhá-lo atravessando a nação. Mas eu vi um rio atravessando a nação. E era quase como se o rio estivesse fluindo para trás ou algo estivesse acontecendo. Mas eu vejo esse rio atravessando a nação. E o Senhor está abrindo um caminho no meio de tudo isso. O Senhor está abrindo um caminho para você e para os filhos dos seus filhos. Ele está abrindo um caminho onde parece não haver caminho. E Deus não vai permitir de forma alguma que o mal vença os justos. Isso não vai acontecer nesta era em que estamos vivendo. O favor de Deus está sobre isso. Agora quero continuar falando porque sinto algo quando olho para isso. E você sabe, nós passamos por essas coisas. Você sabe, você conhece em parte, você profetiza em parte, mas estou vendo essas coisas se desenrolando. Uma das principais questões que discutimos, quero listar alguns pontos que eu acredito que vai ser muito importante para onde estamos indo, é que ontem falamos sobre essa questão da longevidade, saúde e reversão do envelhecimento e tudo isso. Há várias coisas que eles estão tentando implementar. E uma delas é essa questão dos carrapatos e alergia à carne. Isso é algo que está acontecendo. Acredito que vamos ter uma surpresa, cura para isso. Acredito que anunciarão uma cura para isso, ou talvez não seja popular, mas surgirá. As pessoas dirão, é assim que se vence isso. Acredito que o Senhor tem algo que Ele vai revelar sobre isso. Outra coisa que acredito que está vindo em nossa direção é que quando olho para tudo isso, acredito que veremos em 2028 essa narrativa do azarão. O que é o azarão? Uma surpresa, um candidato surpresa, um movimento surpresa, algo que está surgindo e que não era esperado. E se isso é a eleição, eu acredito que seja a eleição. Tem algo acontecendo nisso que o Espírito do Senhor vai surpreender as trevas novamente. Eu não acredito que seja o fim. Mesmo que o Senhor volte agora, podemos estar indo para o fim. Ninguém sabe o dia ou a hora. Mas eu quero dizer a você, embora tantas coisas estejam se alinhando profeticamente, embora essas coisas estejam acontecendo, precisamos continuar declarando a bênção da aliança de Deus para onde estamos indo. Precisamos continuar declarando vida. Devemos seguir firmes com a vitória de pago integralmente apesar do caos. No meio de todo o caos, no meio da tempestade, porque Deus vai terminar o que Ele começou. E o que Ele começou? Ele começou uma nação sob Deus. E há uma conexão de aliança com o propósito do Senhor nesta terra. Agora, eu sei que existem elitistas perversos e pessoas que querem destruir este lugar.
Sei que as trevas querem crescer e que luz e trevas surgirão juntas, mas é por isso que você está aqui, chamado por Deus para este tempo. Ele te chamou para vencer em meio a uma era presente e maligna. Ele te chamou para se elevar acima da batalha. Ele te chamou para realmente se posicionar e resistir às trevas. É por isso que as pessoas mais perigosas do mundo são as avós que oram. Qualquer pessoa que ora no corpo de Cristo é poderosa. Mas eu te digo, vamos começar a ver força e vitória surgindo na tempestade e também resistência. E eu também tenho a sensação de que o Senhor está dizendo que aqueles que estão agindo em fé agora e sendo obedientes à minha palavra, aqueles que estão agindo mesmo sob pressão, são aqueles que Ele vai recompensar na próxima estação. Quem desanima na adversidade só confirma o que Provérbios afirma: sua força é pequena. E Deus está te levantando. Ele está te levantando para você romper no meio de tudo isso. Agora, a grande coisa que eu vi para este ano é que este seria o Salmo 126 para aqueles que tinham ouvidos para ouvir, olhos para ver e estavam crendo nisso. Também é um tempo de dificuldades e abalos, e vejo isso ao longo do ano. Sabe como eu chamo isso? Pago integralmente. É aquela coisa do tetelestai, né? Isso significa pago integralmente. Pago integralmente. Salmo 126. O que você semeou com lágrimas este ano, eu declaro sobre a sua vida, você colherá com cânticos de alegria. Isso é tão crucial. Você precisa ouvir isso hoje porque Deus está abrindo um caminho bem no meio de tudo isso. Mesmo naquele dia ruim, você está ungido para ser o melhor que existe. Deus preparou um caminho e uma oportunidade para você vencer e romper. Eu acredito que haverá curas médicas populares para muitos dos problemas que estão surgindo. Alergias estranhas, coisas malucas, a nova doença que está tentando surgir. Acredito que haverá uma revelação, mas não será por aquele soro precursor da marca da besta que tentam te fazer tomar sempre. Em vez disso, eu acredito que o que vamos ver é uma revelação de um cuidado sobrenatural com a saúde que é dado ao homem, sabedoria. A sabedoria está vindo para o corpo de Cristo e o cuidado sobrenatural com a saúde virá para curas, para maneiras de superar o que veio contra você. Superar esse problema que veio contra todo esse contexto. Deus está abrindo o caminho para você agora. Mas é interessante, eu estava olhando para isso e vi esse tremor, e é como uma forma de fraturamento hidráulico. Um tremor ao redor de um centro de dados. Estão mexendo muito no solo, algo vai tremer. Eu vejo isso acontecendo. E o Espírito do Senhor vai começar a abrir um caminho, e o despertar chegou. O despertar, cara. Deixe-me ir até o quadro aqui, deixe-me ir para essa tela. Vamos falar sobre isso. Acabei de ver algo, estou orando e trabalhando assim, e começo a sentir e ver coisas. Vamos lá. Acredito que o Senhor vai ter a palavra final aqui. Sobre a Califórnia. Vai haver um rugido nesta terra. Mas eu vi, acabei de ver a Califórnia enquanto olhava para o desenho do país. E está vindo um grande impulso de retidão. Sinto em meu espírito que um chamado para despertar vem para a Califórnia. Há um alerta. Um alerta está chegando e vai alarmar as pessoas. Vai alarmar a nação. Esse alerta está acontecendo aqui. E eu vejo a bondade do Senhor. Sabe, eu moro no Colorado. E eu vejo um alerta vindo para a região da Front Range. Um alerta está vindo para a Front Range. Vejo esse alerta chegando a esta terra em nome de Jesus.
Ouço o Senhor dizer que nos próximos meses não tenham medo. As coisas não vão desmoronar, mas elas vão balançar e será desafiador. E a grande oração que tenho feito é sobre o mercado imobiliário, sobre as coisas que estão acontecendo na terra. Mas eu preciso te dizer, o Senhor diz, não temas. Muita coisa não está desmoronando, embora pareça. Muita coisa está se encaixando, porque a vontade dele está sendo feita na terra, assim como no céu. E, Senhor, começamos a clamar por ti. Nós te convidamos a entrar nesta nação. Nós te convidamos, Rei Jesus, a entrar nesta terra. Nós te convidamos a entrar neste ano e no próximo. Acredito que você verá milagres e avanços inéditos em sua vida. Você vai começar a ver coisas sem precedentes que foram retidas de você, que o inimigo tentou te desanimar de alcançar e conquistar. E eu estou aqui para te dizer agora mesmo que Deus vai cumprir isso. Não desista, não desista. Muitos de vocês estão a um passo da vitória e não sabem disso. Você está prestes a vencer e conquistar pela sua família e pelo propósito que Deus tem para você. Mas, cara, eu sinto isso sobre a Califórnia. Há um impulso, um abalo, um rugido na terra. Ele vai sacudir muitos deles até que despertem. Um abalo está chegando que vai despertá-los. Um abalo que levará a um despertar está chegando a esta terra, por toda esta área. Um abalo que levará a um despertar. Jesus. Pois eu posicionei o meu povo, eu posicionei meus porta-vozes, e eles se levantarão sob grande pressão. Você sabe contra o que tenho orado, mesmo diante disso e de situações semelhantes. É como se eu orasse contra eventos como o 11 de setembro, um cisne negro, uma cortina de fumaça, o mal tentando dominar a mente da cultura. E o Senhor está dizendo claramente, eu estou confrontando isso. E quando eu volto aqui e olho para o mapa, a principal coisa pela qual sinto que fui designado para orar é, vou desenhar aqui, o mercado imobiliário. Tenho profetizado um boom nesse mercado, mesmo acreditando que as trevas gostariam de provocar uma queda, outro estouro de bolha, esse tipo de coisa. Estou orando porque quero lutar por um avanço. Mesmo que pareça escuro, acredito que o Senhor pode mudar tudo no dia seguinte. E você precisa saber que esta nação, ela nunca deveria ter sobrevivido desde o início, nunca deveria ter sobrevivido. Mas foi a vontade de Deus que nós sobrevivêssemos. Deus continuará abrindo caminhos para você. Agora preciso compartilhar algo da palavra de Deus. Vamos à palavra. Isso é muito importante. Obrigado, parceiros, por estarem comigo hoje e fazerem parte disso. Muitos assistindo do mundo todo. Gritem, pago integralmente e ficando vermelho. Vamos colocar o Salmo 126 no quadro. Preciso que veja. Veja isso. Estou ao vivo com vocês, lendo seus comentários. Vocês são incríveis. Gritem, pago integralmente. Gritem ficando vermelho. Olha isso. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe de volta o cativeiro de Sião, éramos como os que sonham. Eu quero dizer isso para você. Essa é uma experiência surreal. Quando você está crendo por algo, e talvez já faça tanto tempo desde que você acreditou, desde que a vitória aconteceu, você tem estado tão cansado, tem havido uma fadiga de crise. Mas quando o Senhor te liberta do que tem te prendido, é um momento surreal. E eu tenho uma palavra para muitas pessoas. Quando você vê essa escritura, Salmo 126, versículo 1, quando o Senhor libertou Sião do cativeiro, em outras palavras, os libertou, os tirou de lá. Nós éramos como os que sonham. Não deixe que o cansaço da crise te atinja tão forte agora, a ponto de quando você receber aquilo pelo que está crendo, você esteja tão exausto da crise que nem consiga aproveitar o que ele te deu. Você sabe do que estou falando? Muitas pessoas enfrentam tanto na caminhada que ao receberem aquilo pelo que estavam crendo, ficam tão traumatizadas que não conseguem aproveitar a vitória que Deus lhes deu. Não permita isso. Não permita isso.
Se você não desfalecer, você colherá no devido tempo. Não se canse. Isso é uma ordem. Somos ordenados a não nos cansar. Isso significa em nossa mente, em nossos corações, dizer, bem, nada nunca acontece. Nunca vemos a vitória. Nunca vemos essas coisas acontecendo. Bem, esse é o estado dos zombadores. Esse é o estado do sarcasmo dos últimos tempos. Esse é o estado das pessoas que simplesmente dizem, lá vamos nós de novo. Acho que você vai dizer que precisamos crer em Deus. Quando a vitória vai chegar? É o que dizem os zombadores. É isso que corações endurecidos dizem. Não deixe seu coração se endurecer. Continue firme. Continue firme e veja a bondade do Senhor trazer luz à escuridão. Repreenda o cansaço de crise sobre sua vida. Sabe, ouvimos tantas notícias negativas em todos os lugares, seja nos noticiários ou no podcastistão. É seu trabalho manter seu coração cheio da palavra de Deus, misturá-la com fé e permanecer firme e forte. Alguém perguntou, e a fome? Sim, até na fome. Sabe, Deus abre um caminho em meio a tudo isso. A aliança não acaba se de repente enfrentarmos problemas de fome. A aliança do Deus Todo-Poderoso não para se houver um colapso econômico, se houver um terremoto. Se desafios surgirem na nação, se houver má conduta política e as coisas desmoronarem, a aliança de Jesus Cristo não muda. O que muda é a sua percepção sobre ela e como você continua firme nela. Precisamos ir para Hebreus 6, onde diz, aqueles que por meio da fé e da paciência imitaram os que vieram antes deles e perseveraram para receber as promessas. Devemos seguir o exemplo dos que nos precederam em fé e paciência. Deus abrirá um caminho para você. Seu trabalho é não desfalecer. Seu trabalho é manter seu coração animado nessa jornada. E quando você mantém seu coração animado na jornada, Deus vai te encontrar lá. Ele vai te encontrar lá. Maior é aquele que está em você do que quem está no mundo. Veja o Salmo 126, quando o Senhor libertou o cativeiro de Sião. O corpo, o povo, todos juntos éramos como os que sonham. Sua experiência surreal de rompimento está chegando. Eu declaro isso sobre você. É por isso que estou fazendo você dizer aqui todos os dias, pago integralmente, pago integralmente, pago integralmente, é um rompimento pago integralmente, é um rompimento pago integralmente, Jesus pagou tudo, é um rompimento com tudo pago para seu futuro e de seus filhos. A escuridão pode vir sobre a terra. Tudo isso que falamos pode fazer o mal se manifestar por completo, mas isso não importa. Você está superando a crise, o cansaço, o mundo não está vivo. Você está vivendo com Cristo Jesus dentro de você, 1/3 de você está cheio do poder do Espírito Santo. Você não está em desvantagem, não importa o que eles façam. Você precisa saber disso, você precisa saber disso. Deus vai providenciar para você fontes de água viva, Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua família. Não importa o que a escuridão traga, não importa o que as pessoas digam, não importa a narrativa negativa, Ele vai providenciar para você, com certeza. Eu não sei quanto a você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Você precisa guardar isso no coração, aconteça o que acontecer, mesmo que Ele me mate, confiarei nele. E eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, estamos servindo ao Senhor. A escuridão pode até vir andando, mas vai voltar mancando. Estamos servindo a Jesus, estamos declarando que Jesus é o Senhor. Não importa o que o lagarto maligno, o Senhor Supremo, o pervertido, a máfia e seus mestres goblins tentem fazer, toda a doença que tentam trazer, todo o colapso econômico que tentam causar, o colapso do mercado imobiliário, todas as coisas que eles querem fazer. Não importa se houver um terremoto que sacuda esta terra ou se um asteroide atingir a Terra. A aliança de Deus não muda com as circunstâncias. O que isso tenta fazer é abalar sua fé para que você não possa receber a bênção do Senhor. Você é o fator determinante. Tenho que dizer que ultimamente estou dando mais do que antes e orando mais, entrando em novidades. Creio em Deus por um grande avanço, pois sei o que Ele nos chamou para fazer. E juntos, coletivamente, juntos, eu espero empurrar as trevas para trás.
Eu espero que meus filhos e meus netos sirvam ao Senhor. Eu espero que minha casa ande em retidão diante do Deus Todo-Poderoso. Eu espero isso para a sua família. Eu espero isso para a casa de Deus. Porque nós servimos a um Deus de aliança, um Deus de aliança. E a aliança não muda por causa das circunstâncias, não muda só porque as coisas ficam difíceis. Significa que ela se ativa ainda mais. A aliança se ativa ainda mais sob pressão. Quando você mais precisa, a aliança se manifesta. Jesus está ao seu lado e deseja ainda mais sua vitória. Vamos voltar ao Salmo 126. Eu declaro sobre a sua vida que você vai experimentar o momento surreal de ser alguém que está vivendo o sonho, agora. A religião dirá que você não pode seguir esse caminho. E quanto ao sofrimento, e quanto a todas essas coisas, amém. Somos chamados a tomar nossa cruz e servi-lo diariamente. Somos chamados a resistir ao pecado até o ponto de derramar sangue. Somos chamados a nos levantar e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mas me escute. Se você não desmaiar nesse processo e permanecer firme na sua fé e usar paciência, paciência não quer dizer, bem, eu só aguento a surra, eu só estou aguentando a surra. Eu estou aguentando essa surra e, cara, a surra está realmente difícil hoje. Eu só estou suportando e aguentando essa surra com paciência. Não, paciência significa que você permanece na fé com o mesmo entusiasmo que tinha quando ouviu isso pela primeira vez, ou quando declarou isso. Quando você teve sua primeira explosão de fé, ou sentiu o Espírito de Deus, você sabia o que a palavra de Deus dizia e ela ganhou vida para você. Quando a palavra de Deus ganhou vida para você, paciência é manter essa postura mesmo sob pressão. Paciência significa que você se mantém firme no meio da pressão com o mesmo entusiasmo que tinha quando acreditou pela primeira vez. Isso é paciência. Paciência não significa, estou levando uma surra, acabei de perder o protetor bucal. Bem, acho que vou aguentar mais um pouco. Não, significa pá. E você diz, é só isso? É só isso? Não é tão ruim. Não é tão ruim. Minha mãe bate mais forte do que isso. Essa é a postura da paciência. A paciência diz, eu recebo a palavra e mantenho o mesmo entusiasmo de quando a ouvi pela primeira vez, mesmo no meio da pressão. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha. Qual era a alegria proposta a Jesus? Era você, era a sua vitória. Ele estava estabelecendo uma aliança com você. É por isso que dizemos ficar vermelho, porque é a aliança do Deus Todo-Poderoso, o sangue de Deus através de Cristo Jesus, o Filho, Deus em carne, derramando seu sangue sobre a igreja que o receberia, creria em seu nome. Ao fazer isso, você passa por isso com grande vitória. E você receberá se não desistir. Estou dizendo, a aliança funciona todos os dias, na fome, na fartura e em desastres naturais. A aliança funciona. Não me importo com a narrativa deles, e mesmo vendo coisas estranhas nos céus e no firmamento, isso não abala a aliança do Deus Todo-Poderoso. O sangue de Jesus é a moeda mais valiosa do universo. E quando você declara o sangue de Jesus, você confessa o sangue de Jesus. Você diz, eu sou lavado no sangue de Jesus. Você está declarando a força da aliança que quebra tudo em seu caminho. Yahweh, Jesus, Jesus é o Senhor. Vamos analisar isso mais a fundo. Eu preciso me aprofundar nessa passagem com você. Este é o ano para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Você precisa receber isso hoje. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Eu acho que está na hora de rir de antemão. Sabe, quando você ri, você não está fingindo. Às vezes você precisa dar uma risada de fé, onde você ri de antemão porque tem fé de que vai receber um bom resultado. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos, e as nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Que se diga sobre você e sua casa, o Senhor fez grandes coisas por você. Isso é dito sobre minha casa e esta transmissão. Dizem que todos ao seu redor, inimigos, amigos e até as trevas, terão que admitir, o Senhor fez grandes coisas por você. Até mesmo seus inimigos terão que olhar para você e dizer, com certeza Deus te amou. Deus te amou. Essa é a minha declaração. Todos vão se reunir e dizer, Deus te amou. Vamos para o versículo 3. O Senhor fez grandes coisas por eles e estamos alegres. Versículo 4 continua dizendo, traz de volta o nosso cativeiro, ó Senhor, como as torrentes do sul.
Está falando sobre a oração e receber o que Deus está dando por meio do rompimento. Versículo 5, e aqui está a palavra. Este é o Salmo 126 para 2026 sobre a sua vida. Você precisa receber isso agora mesmo. Esses somos nós, você, eu, todos nós. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Poderíamos listar as coisas difíceis, os desafios, as perseguições, o mal, toda a dificuldade que você já enfrentou. Você precisa olhar para essas lágrimas como sementes. Eu costumava chamar isso de sementes de diamante. E você pergunta, o que você quer dizer com isso? No nível do seu desafio, no nível do que você derrama diante do Senhor, isso tem o equivalente e o valor de diamantes diante dele. É como colocar diamantes na terra, essas lágrimas. Lembre-se de Davi quando ele estava na caverna e disse: "Quem me dera beber da água do poço de Belém?" Os valentes que estavam com ele romperam a linha para buscar água. Eles trouxeram a água de volta para Davi, deram a ele, e ele reconheceu o sacrifício deles e o quanto aquilo custou. Então ele fez o que muitos reis e líderes antigos faziam. Eles faziam uma oferta de libação e ele derramou a água. Ele derramou a água que queria. Foi um sacrifício caro, mas ele não ousaria tomar o que aqueles homens trouxeram ao custo da vida deles, que estava em perigo. Trouxeram-lhe água, que ele levantou e derramou ao Senhor. Chamo isso de sementes de diamante, um sacrifício precioso e custoso, um derramar-se diante do Senhor em meio à sua dificuldade. Quando você faz isso é difícil, e quando você faz o difícil, Deus faz o impossível. Quando você faz o difícil, Deus faz o impossível, e é disso que se trata. Quando você semeia com lágrimas difíceis, quando você entrega isso ao Senhor, e não com autodepreciação, ou com um sentimento de pena de si mesmo, de se sentir tão mal e carregar tudo isso. Você não está em um lugar onde tudo gira em torno de você, mas você oferece isso ao Senhor e diz: "Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu confio em Ti quando as coisas não parecem certas. Eu confio em Ti quando as pessoas não dizem o que deveriam. Eu confio em Ti, não importa o que esteja acontecendo. Eu confio em Ti, Jesus." E você derrama isso como uma oferta de libação diante dele. O que é isso? São suas emoções, é a sua dor, é a dificuldade que você está passando. Isso significa que mesmo quando você está em necessidade, você dá. É o contrário do método do mundo, o contrário da economia do mundo. Você entra na economia de Deus, você entra no reino de Deus. Ele faz assim: se você não tem nada, então semeia. Você não está se sentindo bem emocionalmente, então se alegre. Pode parecer que a doença domina, então você declara saúde. Você ora e declara: "Eu sou curado pelo sangue do Cordeiro." Você vai na direção oposta. Essas são sementes de diamante, ações preciosas para o Senhor. Quando você semeia com lágrimas, e não é algo deprimente, tipo: "Bem, acho que Deus não me ajudou de novo, acho que Ele me deixou na mão, então vou só soltar um gemido." Jesus, não é isso. Você não veio para gemer, mas para agir com fé. O sopro de Deus está em você. E você se levanta para a capacidade dele. Você se levanta para a palavra de Deus. E você faz isso pela fé, mesmo quando se sente fraco. Paulo disse: "Quando estou fraco, então é que sou forte", certo? Essas são sementes de diamante. Quando você faz o que é difícil pela fé, você semeia com lágrimas. Você vive o reino. Fé de verdade, é agir como se o que a Bíblia diz fosse verdade. Agir como se a palavra de Deus fosse verdade. Isso é fé. A fé faz você agir como se o que a Bíblia diz fosse verdade. Pode semear com lágrimas, mas veja, semear com lágrimas é fazer o difícil. Mas quando você semeia com lágrimas, em pouco tempo, você colherá com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Lágrimas de alegria. Ele transforma o nosso luto em dança. Nós vestimos a veste de louvor em vez do espírito de tristeza. Ele transforma nossas cinzas em canto e alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria, colherão com alegria. Olha só, porém, continua. Colherão com alegria. Versículo 6. Aquele que segue chorando, ou seja, passando por um momento difícil, você está enfrentando um desafio.
Você enfrenta cansaço de tanta crise após receber a pior notícia da sua vida, mas continua seguindo apesar da pressão emocional que pode até causar lágrimas. Mas observe isso. A pessoa que vai chorando também leva consigo a semente para semear. Então, na pressão, na dificuldade, você carrega a semente para semear. Em outras palavras, você continua praticando a ação de fé, seja dando, seja crendo na cura, seja vivendo o evangelho, seja mantendo sua paciência no meio da luta. Você mantém a postura do que o Senhor te chamou para fazer. Ele te dará beleza em vez de cinzas. Que Deus maravilhoso. Você traz cinzas e Ele te dá beleza. Essa é uma troca muito boa. É assim, a troca no reino é assim, é como se você trouxesse uma batata para Deus. Aqui está o que tenho, Senhor. Traga uma batata e Ele te dá um caminhão de ouro. Esse é o equivalente. É como um caminhão basculante carregado de ouro. Esse é o equivalente da economia do reino na sua vida, em todas as áreas. Olhe para isso. Aqueles que seguem chorando, levando sementes para semear, sem dúvida, isso significa, sem nenhuma dúvida, é impossível que isso não aconteça. Sem dúvida, voltarão com alegria, trazendo seus feixes com eles. Em outras palavras, a pressão, o choro. A tristeza passa, mas a alegria chega pela manhã. Aquele que continua indo adiante chorando, levando a semente, eles continuam agindo em fé, sem dúvida, não há como isso não acontecer, voltará com alegria. Então, sob pressão e chorando, você continua fazendo ações de fé. Sem dúvida, você voltará com alegria, trazendo o quê? Feixes. Sua colheita, sua colheita, sua colheita com você, com você. Ou seja, se não desanimar, vai alcançar um nível tão alto que será surreal para você. Eu pessoalmente entrego a Deus a responsabilidade por tudo o que faço o tempo todo. Sempre que entro em algo, fica difícil. Eu ajo com fé sempre, independentemente de como você se sente. Não digo para ignorar suas emoções, elas são reais, mas a palavra de Deus é ainda mais verdadeira. E a aliança é mais verdadeira, e o sangue do Cordeiro é a autoridade suprema. E quando você começa a declarar o sangue, e então você age com base nisso, você age com base nessa promessa da aliança. Jesus disse isto: aquele que semeia colherá. Mesmo chorando, ou em momentos difíceis e cansativos, continuarei seguindo o que a palavra de Deus diz e agindo como se a Bíblia fosse verdadeira, pela fé. Eu talvez não sinta isso, sentimentos não têm nada a ver com isso. Eu vou agir por minha escolha, acreditando que o que a Bíblia diz é verdade. E quando você faz isso, você faz isso. Você acabará trazendo consigo os feixes, que é a sua colheita. Você planta chorando, derrama-se diante do Senhor no dia difícil e verá sua bondade na terra dos vivos. Declaro isso sobre sua vida, independente do que a escuridão traga. A escuridão pode chegar, mas sairá enfraquecida. Quero que saiba disso. Muitas pessoas. Tantas pessoas são tão movidas pelas circunstâncias. Você não pode. Jesus não se guiava pelas circunstâncias. Ele disse: sim, estou passando por isso, indo para a cruz. Mas pela alegria que me espera, suporto essa vergonha e faço o difícil. Assim, Deus Todo-Poderoso fará o impossível e ressuscitará o corpo físico dele do túmulo. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará a sua carne mortal, vivificará a sua carne mortal. Isso não cessou, isso não parou. E eu sei que muitos de vocês estão passando por dificuldades. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando isso. Há um cansaço generalizado por causa de tantas crises, mas este é o momento para você se levantar e brilhar. Este é o momento para você semear com lágrimas e se preparar para colher com cânticos de alegria com a sua colheita, com a sua colheita. Deus está abrindo um caminho para você. Ele está abrindo um caminho agora mesmo. Quero declarar isso sobre você. Deus terá a palavra final. Porque quem está em você é maior do que quem está no mundo. O espírito do anticristo quer intimidar, assustar e abalar as pessoas, mas isso não vai acontecer com você. Não hoje. Não, não hoje. E não é por acaso que você está aqui comigo ao vivo nesta transmissão ou assistindo isso depois. Ou você está assistindo depois.
Você não encontrou esta transmissão por acaso. Deus está aqui para te encorajar. O Espírito de Jesus quer te elevar, tirando você do confinamento, quebrando correntes e libertando do tormento mental. Ele está te libertando de todas essas coisas, para que você possa viver, se mover e existir nele. Este é o seu momento. Esta é a hora da virada. Não sabemos o que o amanhã trará, mas eu sei o que podemos fazer hoje. Podemos nos alegrar sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, pois a vitória é certa. Estou te dizendo agora, estou crendo grandemente no que Deus está nos chamando para fazer. Estou acreditando muito, tenho uma visão enorme de alcançar o mundo. Temos um longo caminho pela frente e estamos apenas começando, mas eu realmente acredito que 1 milhão para 1 bilhão é o que vamos fazer. Levantar 1 milhão de discípulos por meio da mídia, conferências e palavra escrita, 1 milhão para 1 bilhão, é isso que busco. Para isso Deus chamou minha família. Estou ocupado com os negócios do Senhor e te encorajo a se juntar a nós. Talvez hoje não seja possível, mas saiba que te amamos e oramos por você. Isaías 55 diz que Deus dá semente a quem semeia. Se você não tem nada e pergunta como faço, esse é o momento de dizer ao Senhor, não tenho nada. Então, Senhor, se me der semente, prometo semear. Você verá que a semente chegará até você. É a única vez que Deus te dá algo do nada nesse contexto. Se você disser, Senhor, eu tenho o propósito de semear, eu não tenho nada em minhas mãos. Se o Senhor encher minhas mãos, eu vou semear. Você vai perceber que isso vem até você e vai tocar seu coração. Eu devo semear isso. Isaías 55, Deus dá semente ao que semeia. Então eu quero dizer isso para você. Se você é parceiro e está conosco há muito, obrigado. Estamos indo juntos em direção a uma grande visão, um grande chamado e ainda temos muito mais a fazer. Eu creio, Deus, que vamos conseguir essa linha de crédito, essa dívida que tivemos que acumular para conseguir nosso prédio. Eu acredito que vamos resolver a primeira parte disso no final do verão. Eu estou crendo dessa forma, então por favor considere contribuir para isso. Talvez você queira fazer uma doação única hoje em josephs.com para isso. Ajude-nos a quitar essa dívida. Se você tiver interesse em se tornar um parceiro hoje, acesse josephs.com e nós vamos entrar em contato com você regularmente quando você se tornar um parceiro. Nós vamos ligar para você apenas para orar com você, porque acreditamos que o contato humano é mais importante do que a tecnologia. Ou seja, nós vamos ligar para você, você vai nos ouvir ao telefone e vamos orar com você. Isso é muito importante. Espero que faça hoje. Declaro a bênção do Senhor sobre você. Às vezes esqueço de fazer isso, mas acabei de escrever um livro chamado Punindo as Trevas. Eu te encorajo a adquirir esse livro. Eu escrevo esses livros para te incentivar, te levar mais fundo na palavra de Deus, para que você conheça as escrituras que vão te ajudar a orar a palavra de Deus para obter resultados e punir os poderes malignos que estão tentando impactar a sua vida, Este é o momento em que Deus te chama. Adquira o livro em josephs.com. Agradeço pelos comentários na Amazon e outros sites. Muito obrigado. Adquira esse livro, ele vai te ajudar. Eu tenho um capítulo inteiro dedicado a como orar, orações que vão punir as trevas, os poderes malignos na sua vida e ao seu redor. Eu te abençoo. Eu declaro a paz de Deus sobre você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido por Deus para ser o melhor que existe. Isso não é o fim. Não. Este é o momento de nos levantarmos, de nos unirmos, não de lutar. Em situações pequenas, as pessoas brigam. Quando as pessoas começam a perceber que as coisas são grandes o suficiente, elas se unem e nós permanecemos firmes na fé e no favor. Deixe-me dizer isso para você novamente também. Teremos uma reunião de oração no dia 28 de maio. 28 de maio, às 17 horas, horário padrão das montanhas. Participe acessando josephs.com e inscreva-se gratuitamente. Vamos oferecer isso a você, pois queremos unir pessoas sérias que desejam orar. E nós vamos fazer isso. Vamos nos reunir e orar juntos. No dia 28 de maio, inscreva-se em josephs.com. É um evento privado, é gratuito. Mas quando você fizer isso, você vai se inscrever, receberá uma notificação e nós vamos fazer isso.
E falando em notificações, por favor, considere fazer parte do nosso serviço de mensagens por texto, o 719-719-3637. Eu incentivo você a fazer parte disso. Quando você se inscreve no serviço de mensagens por texto, basta colocar esse número de telefone no seu celular e enviar a palavra-chave JOIN. Você envia a palavra JOIN para esse número de telefone. Tire um print disso se quiser. Ao fazer isso, você entra em um grupo que recebe notificações quando liberamos palavras espontâneas ou de manhã. E você pode fazer parte disso. É gratuito para você, não tem nenhum custo para você. Nossos parceiros cuidam disso. Obrigado, parceiros. Todos podem agradecer aos parceiros. Fazemos tudo graças aos parceiros e somos muito gratos a vocês. E novamente, se você quiser fazer parte da família, acesse josephz.com. Queremos receber você na família. Estamos muito animados por você fazer parte disso. Seguimos em frente e acredito que temos boas novidades reservadas. Até o fim do verão teremos bons anúncios e começaremos o próximo ano com tudo. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Glória a Deus. Alguém comentou que o audiolivro de Espírito de Elias é um bom livro. Estamos prestes a corrigir isso para que eu mesmo narre os audiolivros. Estou trabalhando nisso. Estamos atrasados, mas alguém comentou: Joseph, o audiolivro de Espírito de Elias é muito monótono. Minha equipe está acenando para mim como quem diz: nós te avisamos, e isso é só por causa do fator tempo, então eu preciso colocar minha voz lá. Estou trabalhando nisso, pessoal. E os livros estão disponíveis em áudio, todos eles, mas eventualmente será com a minha voz, então estou trabalhando nisso agora. Então eu abençoo vocês. Obrigado por adquirirem os livros e estamos fazendo o máximo que podemos conforme conseguimos. Somos uma equipe pequena, mas fazemos muito. Fazemos muito. Obrigado pelo apoio e por estar conosco. Se você está se tornando um parceiro hoje, comente parceiro e nossa equipe de parceiros, ou melhor dizendo, nossa família de parceiros vai te dar as boas-vindas e vai te receber na família. Nós amamos muito vocês. Jesus é o Senhor. Temos muito a fazer. Nós vamos construir. E lembre-se, mantenha-se encorajado, edifique-se na sua fé santíssima. Parte disso inclui orar em línguas. Olha, muita gente diz que orar em línguas é só falar em outros idiomas. Isso não é verdade. Isso ocorreu uma vez em Atos, viu? É parte de orar em línguas. Na casa de Cornélio, todos falaram em línguas, com quem falavam em outro idioma. Há vários momentos em que oraram em línguas. Paulo afirma: oro em línguas mais do que todos vocês. O livro de Judas diz que você se edifica pela sua fé santíssima. Orar no Espírito significa que você está se edificando e fortalecendo a si mesmo. Ao orar em línguas em culto público, deve haver interpretação. Uma declaração em línguas equivale a uma profecia. Sim, isso exige interpretação, mas ao orar sozinho, você ora no Espírito e se edifica. É interessante que o Fórum Econômico, anos atrás, fez uma matéria totalmente contra orar no Espírito, línguas e qualquer ensinamento que levasse ao aumento financeiro dos cristãos. Essas são as duas coisas que os ameaçam quando se trata de religião. Outras vozes religiosas parecem apoiar o Fórum Econômico Mundial, não gostando de línguas nem de discutir prosperidade. Mas vou te dizer uma coisa, essa é a economia de Deus. Por que as pessoas são tão contra as línguas? Alguém perguntou? Bem, porque são carnais, estão presos à religião e não experimentaram a eficácia disso. Mas Jesus é o Senhor, abençoo e amo a todos, declaro vida sobre eles. Deus te chamou hoje, eu te abençoo, declaro vida sobre você. Obrigado por caminhar junto e estar aqui. Vamos fazer muito juntos e estarei com você. Essa é nossa promessa. E se ninguém te disse isso hoje, nós te amamos. Jesus te ama e nós te amamos, de verdade. Oramos por você. Obrigado. Ainda há muito a fazer e mais por vir. Tenho várias reuniões marcadas para o fim de semana. Então, orem por mim enquanto viajamos por todo o país e eu estarei ao vivo com vocês durante tudo isso. Eu abençoo vocês. Declaro paz sobre vocês e que o sangue do Cordeiro já pagou tudo por vocês. Continuem vigiando e discernindo hoje. Jesus voltará em breve. Obrigado a todos. Acesse josephz.com, vamos ficar juntos. E eu vejo vocês amanhã. Quero agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Se você é nosso parceiro desde o início, desde os primeiros dias, ou se entrou recentemente para a nossa família de parceiros, eu quero simplesmente agradecer a você.
Por causa de vocês, conseguimos fazer tantas coisas que nunca teríamos realizado sem vocês trabalhando conosco. Somos muito gratos a vocês. E do fundo dos nossos corações, queríamos dizer muito obrigado a vocês. E oramos por vocês todos os dias e estamos com vocês e cremos que Deus vai fazer coisas magníficas através desta família de parceiros nos próximos dias. Tem uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quer se tornar parte da nossa família de parceiros, ou se ainda está em dúvida, pensando sobre isso, eu te encorajo a fazer isso hoje. Acesse josephs.com ou você pode enviar a palavra-chave GIVE para 719-259-0029. Sua parceria nos ajuda a avançar o Evangelho e a cumprir a missão dada por Deus de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão de vidas. 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos para alcançar 1 bilhão, 1 milhão para 1 bilhão. E nós sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para entrar nisso com uma capacidade maior do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona. O que muitos não entendem é que Deus te chama para vencer sempre, para uma fé baseada em resultados. Quando falamos dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou você, seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas em que a batalha é na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje.